temos o prazer de receber aqui a Bruna Capucci. Seja muito bem-vinda em nosso programa, Bruna. Obrigada, prazer aqui estar com vocês. Bruna, ela é diretora de comunicação da Merck Sharp Dohme. Na sua fala, você falou uma coisa sobre essa mudança toda, e mudança vertiginosa de 2010 para cá, ou seja, em poucos anos, quantas mudanças nós, de fato, temos a oportunidade de fazer. Então, você acompanhou todo esse processo de mudança e transformações. Então, como é que você vê assim, poxa vida, não tinha as blogueiras, que hoje viraram assim as influenciadoras ou influenciadores. Nós tínhamos lá a mídia tradicional, antiga, de revistas, jornais. Eu sou desse tempo, não é? Nancy trabalhava como minha assessora de imprensa na época e fazíamos todo um trabalho. Então, nós conseguíamos espaços, às vezes páginas de jornal, coisas assim. Até capa. Você foi até capa de revista. Mas era uma mídia diferente. É. Então, essa transição toda. Como é que você vê hoje essa transição e como é que foi o seu acompanhamento? E hoje estamos aí na era da mídia, da parte de toda uma estrutura de inteligência artificial, outras mudanças também, que estão chegando a cada dia, a cada momento. Como é que você se vê nesse contexto de mudanças rápidas e transformando? Não é simplesmente uma mudança aqui, não. Mudanças revolucionárias, fazendo uma verdadeira transformação ou revolução nos processos que acabam se atualizando em função das novas tendências de mercado. Eu acho que a comunicação, durante muito tempo, ela permaneceu onde ela estava, né? Não teve grandes mudanças até a chegada do digital nas nossas vidas, né? Então, a digitalização foi o grande divisor de águas para a comunicação, na minha opinião. Por quê? Porque a gente só tinha, a comunicação, ela estava centrada nos veículos tradicionais, os jornais, as revistas. Então, aqueles veículos eram detentores da opinião, que não é bem opinião, mas do poder da comunicação. Quando, na chegada do digital, todo mundo tem opinião. Todos nós aqui somos veículos de comunicação. Sim. Todos nós podemos comunicar alguma coisa, porque a comunicação estava 100% no jornal. A gente, claro que tinha o boca a boca, mas aquilo era infinitamente menor do que o poder hoje que tem das redes sociais. Então, eu acho que o profissional de comunicação lá em 2010, quando eu acho que foi essa primeira grande onda com a chegada, né, do fortalecimento do Instagram, a chegada das influenciadoras, que na época eram blogueiras, eu acho que teve um grande choque, né, dos comunicadores tradicionais falando assim, não, isso é uma bolha, isso vai explodir. Eu ouvi muito disso, né, Bruna, lá na L'Oréal, né, isso vai explodir, essas influenciadoras, essas blogueiras, elas vão morrer. E hoje a gente vê que não, isso cada vez mais... Pode ser até que demorando um pouco mais de tempo aconteça, mas agora nós estamos na crista da onda, não é? E muita gente, parece que a coisa está assim, uma nova transformação, ampliando cada vez mais. Exato. Mas as pessoas também olham e falam assim, o jornalismo também vai morrer. Eu também não acho que vai morrer. Eu acho que nenhum dos dois vão morrer. Eu acho que eles vão conviver com papéis e responsabilidades diferentes. Especialmente depois, quando a gente chegou na era das fake news, houve um fortalecimento do jornalismo tradicional. Né? Hoje, o jornalismo tradicional, as revistas, os jornais, eles têm um papel importante de trazer credibilidade, verdade. Não que os influenciadores, ou nós como influenciadores, não sejamos verdadeiros, mas a gente sabe que muita coisa acontece e que não é checada, né? Então, eu acho que o futuro, né, o presente, na verdade, é essa convivência harmônica e cada um trazendo o seu papel. E, bom, voltando à tua pergunta de como foi essa transformação, né? Para mim, eu me entendi muito rápido na época que a gente precisava se adaptar. Então, eu fui fazer curso de digital, porque a gente não tinha essa experiência, né? A gente aprendeu na faculdade, né? No MBA lá, aquela coisa muito básica, muito tradicional. Então, fui aprender, né? E, assim, qualquer carreira, né? A gente não pode ficar estagnado. A coisa está evoluindo, né? E quando vem, às vezes, esses picos de evolução, ou você acompanha ou você está fadado a um sucesso, né? Então, e a própria L'Oréal era uma empresa que incentivava muito o aprendizado. Então, a gente estava sempre, era um ambiente muito dinâmico, então a gente estava sempre aprendendo muito. Então, foi uma escola para mim.
né? Assim, muito do que eu sou como profissional hoje, eu devo aos 10 anos de L'Oréal, mas também aos outros tantos anos de agência. Então, eu acho que, assim, eu não sei... As pessoas falam, qual que é a próxima revolução da comunicação? Não sei. Então, nós tínhamos lá em comunicação interna, jornais murais, Exato. jornal mural, né? Imagina, jornal mural hoje. Eu cheguei depois, a fazer. assim, temos televisão interna, TV interna, programas internos, depois, assim, cada um tendo, assim, uma estrutura interna de e-mails internos, ou seja... E hoje, assim, a coisa ganha uma conotação totalmente diferente. Você pega o celular, está se comunicando, recebendo informação, num dinamismo extraordinário, não é? Exato. E em comunicação interna é interessante, porque, falando um pouco de L'Oréal e de MSD, né? Hoje a gente convive com muitas gerações no ambiente de trabalho diferentes. Então, como que você adapta a tua comunicação para colaboradores de gerações diferentes? Você não pode deixar o que você estava fazendo, mas você tem que entender que o jovem, outro, né? ele consome o conteúdo de uma forma diferente, então não adianta você ficar só no Jornal Mural, a gente não faz mais, a gente já parou. Mas na newsletter, então a gente começou a adaptar, trazer vídeo. Então, por exemplo, na L'Oréal, a gente lançou um Instagram interno só para colaborador. Na MSD, por exemplo, que era uma comunicação um pouco mais tradicional, porque era farma, né? A gente entendeu que a gente fez uma pesquisa com os colaboradores e eles estavam dizendo, não quero mais receber e-mail. Só que tinha ainda umas pessoas nas áreas internas que falavam assim, vamos mandar e-mail para me informar, mas por que você quer mandar e-mail? Então, olha aqui a taxa de abertura. As pessoas não estão abrindo. Por que a gente vai mandar e-mail se não vai adiantar, né? Então, a gente começou a adaptar. Hoje em dia, a gente tem, para esse ano, por exemplo, a gente tem uma meta de diminuir 50% o número de e-mails enviados via comunicação. E é uma tendência, você entende que é tendência mundial, brasileira, mundial. Ou na organização? Mundial, porque os jovens estão chegando cada vez mais cedo no mercado de trabalho. A gente tem jovem aprendiz com 18 anos, 19 anos. Tem os estagiários, 20 e poucos anos. Né, os recém-formados. Então, esses caras não estão mais aí, não sabe, para ler. Eles não querem ler. Né? Eles têm uma forma de entender as coisas muito mais rápido do que a nossa geração. Qual é o desafio de ser uma gestora de comunicação de primeira linha para alinhar os resultados, os objetivos aos negócios da organização? Olha, são objetivos diferentes quando a gente fala das empresas que eu passei, né? Hoje eu estou numa farmacêutica e farmacêutica, elas são hiperreguladas. Então a gente tem limitações do que a gente pode como comunicação e diferente da L'Oréal, a gente tinha muito menos limitação. Então o céu era o limite, né? Então, hoje o que a gente pode comunicar em farma é muito menor. Então, por exemplo, por limitação, por Anvisa, eu não posso falar nome de remédio, de produto. Olha. Então... Mas pode falar o princípio ativo, e as dores? Os estudos que você faz baseado nas dores dos pacientes? Na verdade, o que eu posso é comunicar para a imprensa e a imprensa pode falar. Mas, por exemplo, nas redes sociais, se você entrar lá no Instagram da MSD no Brasil, você não vai ver nada sobre medicamentos. Você vai ver sobre câncer, sobre HPV. Sim, são as dores. Exatamente, sobre, né, as questões de saúde. Mas o que você tem que usar, a gente não pode. Por quê? Porque entende-se que em farmacêutico você não pode fazer propaganda de produto. Mas você pode falar de qualidade de vida. Posso. E aí... Baseado nas dores, exato. Na doença. A gente tem que ser muito... a resiliência é maior, porque você recebe muito não, e assim, é muito ruim, né? Não pode, né? E como que você acha caminhos e alternativas para o não? Para que você esteja porque, de qualquer maneira, se as pessoas não conhecem o produto, como é que vão comprar? Aí entra todo o processo interno de vendas, de propagandas, de contatos, exato, visitador médico, enfim, todas as... E na comunicação com a imprensa, como que você divulga os conteúdos, como que isso funciona? A imprensa é uma forma tradicional, né? A gente recebe o que vem, por exemplo, releases de fora, por exemplo, lançamentos globais. A gente adapta o release porque é muito diferente o release que vem dos Estados Unidos, o formato com o release
que a imprensa precisa receber. A legislação é diferente? Não, o jeito que eles escrevem o release é totalmente diferente. Tá. E, então a gente tem que adaptar, por exemplo, eles escrevem título, o subtítulo é um subtítulo gigante, de 6 linhas. Sabe, assim, são pequenas diferenças, mas a gente precisa adaptar para chegar bem à imprensa brasileira. Normalmente a gente busca dados brasileiros para alimentar o Exato. release. E a gente troca, por exemplo, vem aspas de o diretor médico da MSD Global, né, da Merck. A gente troca para cá, a gente adapta. Né? A gente entende que não adianta a gente pegar um release da Global e não tem... Né? Ou um produto, por exemplo, que vai ser lançado ou não vai ser lançado no Brasil. Então, mas para divulgar na imprensa, você também não vai falar do produto. Para a imprensa pode. Porque, na verdade, é a imprensa que vai falar sobre o produto. Sim, mas né? aí não caracterizaria a publicidade? Não, porque aí é a informação... Da imprensa que pegou a informação. Útil para a sociedade. Bom, é que assim, os cuidados básicos ou mínimos que uma pessoa que lida com comunicação deveria ter de acordo com o seu tipo de público. Acho que a primeira coisa é entender o seu público. Se você não sabe quem é o seu público, você não vai comunicar. Ou você vai comunicar errado. Então, assim, entende quem é o seu público. Se a gente está falando de comunicação interna, quem são os seus colaboradores? Quantos por cento a gente tem de boomers, de X, de Z, né? Então, a primeira coisa, análise. Tem que analisar. E a gente fala muito assim, comunicadores são ótimos, escrevem muito bem, são péssimos com números. Por quê? Por quê? Por que existe esse estigma de comunicação não tem análise? Claro que tem análise. Minha área, eu tenho uma pessoa dedicada, por exemplo, hoje, à análise. Uma pessoa de administração que não é um comunicador, tá? Que analisa dados, todos os dados de comunicações faixa externa. etária, Não, de tudo. De todos os pilares de comunicação. De comunicação externa, de digital, de comunicação interna. Então, por exemplo, e-mail. A gente analisa a taxa de abertura por tema. Tá. Né? Esse tema não está performando bem. O que está acontecendo? Será que a gente tem que continuar comunicando? Será que a gente tem que fazer um teste, mudar, por exemplo, o título, que é o título que não está chamando a atenção? Então, acho que a gente tem que analisar. Né? A primeira coisa é analisar, entender quem é o teu público, o que o teu público quer. Se for uma comunicação interna, acho que eu acredito muito em fazer pesquisa, porque a gente tem muito assim o pensamento, eles não querem isso, eles querem aquilo. Mas por que você está falando isso? Baseado em crença pessoal. Exato, em crença, em achismo. Às vezes a gente acha certo, mas às vezes não. Nem sempre. E eles precisam dizer pra gente se a gente está no caminho certo ou não, ou se a gente precisa ajustar essa rota, né? Que estratégia que uma pessoa pode ter para que, quaisquer que sejam os tipos de informações, elas possam mais e mais gerar o impacto esperado? Dentro do contexto da organização e também para fora, junto ao mercado. Depende da área. Né? Depende do que exatamente, né? Da onde é a pessoa, qual que é uma área de vendas, sabe? Enfim, ou se é uma área de comunicação. Mas isso que você falou é muito interessante. Eu falo isso quando a gente está dando treinamento para os executivos. Bruna, não sei o que. Eu falo para eles assim, se grava. Você vai ver. Né? Se grava que você vai entender como é que você está e se olha, né? Mas, por exemplo, a gente chama de teste AB, né? No digital, por exemplo. Eventualmente, a gente está fazendo uma campanha que a gente está na dúvida. Qual que é melhor? Vamos por esse caminho, vamos com rosa ou vamos com azul? Sei lá. Vamos com preto ou vamos com branco? E a gente não sabe. Então, a gente solta os dois, o que performa melhor, que é uma estratégia de publisher, né? A gente solta os dois e a gente vê o que performa melhor. O performou melhor, vai. Né? A gente, lá na L'Oréal, a gente tinha um site chamado Derma Club, que era um portal unbranded. E a gente tinha exatamente isso, essa estratégia de publisher. A gente soltava 8 posts por dia. É gigantesco, um número muito alto. E organicamente no digital. E aí no final do dia a gente entendia qual post performava mais, os 2, 3 que performavam mais a gente colocava mídia. Porque quando você entende que o público está aderindo àquela mensagem e você coloca um pouco de mídia, você impulsiona,
o resultado Só era sobe. gigantesco. Então, eu acho que vale, assim, sempre você testar a tua comunicação, seja no digital, ou você é um executivo. Então, você pode testar. Hoje eu vou falar com os meu time de uma forma mais informal. Ah, foi bom. Hoje eu vou falar de uma forma X. E aí, entende, né? Então, eu volto naquilo. A gente tem que entender com quem que a gente está falando. O blog era muito usado pelas organizações como canal, como se fosse a mídia proprietária. Hoje em dia, o que você acha interessante as organizações utilizarem? Ou o blog corporativo ainda é importante? Fora as redes sociais. Para comunicação externa, você está falando, né? Fora as redes sociais, porque assim, a organização, às vezes ela tem temas sensíveis, temas que a imprensa não tem assim muita, vamos dizer assim, não gostam de divulgar, e se usava antigamente o blog como mídia proprietária, além de usar as redes sociais habituais e tudo mais, né? O que você acha que hoje substituiria isso? Porque uma empresa não vai ser... Não tem. Eu acho que hoje é importante que a empresa tenha um site, um institucional, para ter informações que são relevantes e importantes ter. Né? E dentro do site um blog de notícias, um canal de notícias, alguma coisa nesse sentido. Então, de uma certa forma, continua o mesmo instrumento. Né? Mas sob uma roupagem, sob uma roupagem mais corporativa, vamos dizer assim. Corporativa e também construído de forma orgânica que possa atingir qualquer um. Exato. No Brasil e fora do Brasil. Exato. Né? Agora, ainda tem muita empresa que não tem ou não acredita nas redes sociais. Então, ou que deixam ali, só mantém uma coisa assim. Eu acho que, de verdade, as empresas elas precisam entender que todos nós somos consumidores e estamos lá, em todas as redes sociais. Meu pai está na rede social, né? Consumindo conteúdos diferentes e de formas diferentes. Mas a gente tem que estar lá. Hoje você vê uma série de empresas no TikTok. TikTok é para adolescente fazer dancinha. Não, era. Começou quando começou como Musical.ly, era isso. Hoje em dia, eu adoro TikTok. Muito conteúdo, tem muita adoro. Coisa que eu tenho 46 anos. Eu sou consumidora de TikTok todos os dias. Eu me informo pelo TikTok. Eu sigo a CNN, eu vejo Márcio Gomes no TikTok. Então, que é agora o que está acontecendo, as empresas chegando no TikTok, né? Enfim, então... Sinceramente, eu nunca esperava que as empresas chegassem ao TikTok, porque nós temos aquela formação de comunicação, jornalismo bem tradicional. Você aceitou todas as mudanças, mas TikTok, por exemplo, uma CNN está no TikTok... É uma grande revolução. É uma grande revolução e é muito interessante isso. Muito. Eu adoro. A gente não tem canal no TikTok, né? A MSD não tem. Mas a gente se inspira muito no TikTok. Né? Especialmente para os nossos conteúdos de Instagram, mas também de comunicação interna. Vou dar um exemplo. A gente tem 2 vezes por ano, a gente tem pesquisa Pulse, pesquisa de clima com colaboradores, né? Então, como que a gente fala com esses colaboradores para responder a pesquisa? Às vezes é meio chato, não querem, não tem tempo, não sei o quê. Mas é importante pra gente, porque com esse resultado... Para medir, né? Para medir. Então, a gente pega o que está rolando de trend no TikTok, transforma, a gente regrava, transforma, pega os áudios que estão rolando de trend e faz campanha interna, toda parece videozinho de TikTok. Mas, então, de novo, é mais em termos de formato, né? A linguagem e formato, né? Exato. Porque, na verdade, é mais informal, mensagens mais curtas. Exato. Que talvez... E não é pessoa só de menos idade, mas também de todo mundo. Não, é muito gostoso, por exemplo. Eu tenho 46 e adoro TikTok. Você então, jovem. Você é jovem, você não conta. Como nós que contamos aqui. Mas é que quando o TikTok foi lançado, que era Musical.ly, ainda era... Eu já não era criança, meu filho via Musical.ly e ainda era aquela coisa da dancinha. Enfim. Mas criou um estigma aí, criou um preconceito de alguma maneira. Mas tá caindo, eu acho. Não, tá sim. Vocês consomem TikTok? Vocês veem? Eu tento, faço de vez em quando. Na verdade, assim, eu não queria especificamente pro TikTok, mas
O meu pessoal assim, pega materiais de outros elementos e transforma para o TikTok. Pegando assim mensagens mais curtas, alguns recortes de alguma maneira. Eu adoro, eu vejo receita de Receita também. Decoração, dicas de decoração. Aula de francês, que eu faço francês, né? Aula de francês, tudo. Então, eu acho interessante o TikTok ele tem para mim o melhor algoritmo. Ele realmente entende o seu perfil e ele adapta aquele conteúdo para você. Como é que você lida com gestão de crise? Você que é uma especialista em comunicação, já atuou, porque assim, gestão de crise eu creio que seja um dos maiores desafios, né? Porque você tem que manter a reputação da sua organização, da sua marca. Como que você atua tanto na gestão de crise quanto na reputação, para manter a reputação, para ampliar, aprimorar a reputação de uma organização? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu adoro crise. Adoro. Por quê? Acho que não provocou nenhuma até agora, não, né? Ainda não, ainda está em tempo. A primeira dica que eu acho muito gostoso. Desafio. Não, que desafio. Se você tiver, assim, todo um preparo para isso. Claro. A gente quer dizer, meu Deus do céu. Mas sabe qual que eu acho que é a primeira dica para qualquer profissional, seja ele de comunicação ou não, porque eventualmente as áreas têm que, né, forma-se um comitê de crise, é manter a calma. E geralmente, quando as pessoas falam crise, fica todo mundo nervoso e... Vai correndo. E agora, o que eu faço? Exato. Então, a primeira coisa é calma. Tá vendo? Calma. Crise, calma. Crise, calma. Crise, calma. A partir daí... Exato. Então, eu passei por muitas crises em muitos clientes, né? Muitos por onde eu passei. Eu tive crise na Aracruz Celulose, que era uma produtora de papel celulose, que tinha muita invasão de terra. Na L'Oréal, a gente tinha pequenas crises, né? De teste animal, enfim. O que é importante, que eu acho, além de manter a calma? Primeiro, identificar da onde surgiu, né? Qual que é o foco, né? O foco desse incêndio. O problema é que hoje a crise, às vezes ela não é crise, é um issue, né? Mas ela explode muito rápido, né? Qualquer coisa que como pólvora, né? Pólvora, exatamente. Você joga no Twitter, que não é mais Twitter, né? X, né? Não é, como é que se chama agora? X. Eu sou antiga, eu falo Twitter. Você joga no Twitter, aquele negócio tem uma capacidade de disseminar, de propagar. E conforme absurda. a expansão e a velocidade, para você correr atrás do prejuízo depois, o mal já está feito. Exato. Né? E o que acontece lá atrás, né? A crise acontecia, ela só ia sair no dia seguinte no jornal. No máximo na TV, e era mais difícil sair na TV, só se fosse uma coisa muito grave. Agora não, né? Então, agora daqui a 10 segundos está no Twitter. E o que você faz? Né? Então, tem que analisar da onde está vindo isso, por que está vindo isso, né? Entender internamente. Olha só, a pessoa está falando que aconteceu isso aqui. Vamos entender, né? Então, você tem que ter um comitê de crise formado, né? Normalmente, esse comitê de crise é encabeçado pela área de comunicação com o CEO. Com o jurídico, e com o jurídico, enfim. E a área técnica, né? E as áreas que, dependendo, né, do que a gente pluga a área que for, né, que for a responsável, causadora ou não, né? Mas eu acho que a crise, ela pode acontecer, mas se você tem uma reputação forte, formada ao longo de anos, ela é mais difícil de abalar. Compartilho totalmente com você. Nas minhas experiências, quando você tem um relacionamento ético, honesto e de parceria, por exemplo, com a imprensa, se existe uma crise, eles vão respeitar o teu posicionamento, a tua carta de esclarecimento e tudo mais. A importância da verdade também, né? Eu preciso ser Mas é uma construção, né? É uma construção. E aí eu falei que a primeira coisa era ter calma, né? A segunda, transparência. A terceira, rapidez. Tá. Por quê? Porque a coisa está muito rápido hoje. Calma, transparência e rapidez. Ou seja, se você passar por crise, claro, estamos falando no contexto organizado. Eu penso que para a vida também é assim, na verdade. Não é só lá na empresa. É verdade. Quando tem um problema em casa, uma situação qualquer, com o filho, etc. Opa, primeira coisa, calma.
Com uma vantagem, assim, que não vai para a imprensa. Ou vai, de repente, conforme a situação Porque pode no ir, mundo né? corporativo, né, você fazer a gestão Aí, voltando de uma àquela primeira crise, palavrinha que foi trazida aqui na nossa conversa, que foi a reputação. Tudo isso eu tem a ia ver falar. com a imagem da empresa, tem a ver com branding, tem a ver com a reputação. E as pessoas falam assim, vamos fazer um plano de reputação? Vamos. Daqui a 5 anos a gente vai ver o resultado disso. Na verdade, é isso aqui, você vai construindo. acontecendo. Eu estou construindo reputação da MST há 4 anos. Há 4 anos a gente está todo dia fazendo alguma coisa para construir imagem e reputação. E as pessoas acham, isso é mole, isso é rápido. Não, não é. Então me diz uma coisa, o que você orientaria aqui o nosso público no sentido eficaz de construir ou ir aprimorando a imagem e a reputação de uma organização? São muitas coisas, né? As principais. Eu acho que você tem que ter falando de comunicação especialmente, né? Você tem que ter um excelente relacionamento com a imprensa. Você tem que ser muito parceiro, muito transparente, jamais esconder ou alterar. Integridade, né? Tem que ter uma integridade, Claro. uma postura de coerência, de congruência. Exato. Você tem que estar nas redes sociais porque é a forma que você fala com o consumidor e também com transparência com esse consumidor. E você tem que ter um comitê executivo pronto. Porque não adianta também isso aqui tá bom e um executivo fala alguma coisa que não está alinhado com as diretrizes. Desculpa te interromper um minutinho, complementando, mas a maioria das organizações não tem comitê de crise. Eles formam um comitê de crise na hora que tem uma crise. Tem muito líder, né, o diretor, enfim, que acha, não, a gente não tem crise. Eu acho que assim, qualquer empresa, qualquer lugar, ainda que você faça tudo certinho, pode acontecer. Suspeito, claro, tem claro. sabe, a gente tá aí. Comportamento, a pessoa fora do Qualquer contexto. coisa. Isso. Não, e o que mais acontece é atropelamento. Então, Exato. o teu caminhão de entrega ou algum prestador São de coisas serviço que que você está não tem levando, controle. que espalha numa avenida, pronto, é uma Exato, crise. É uma crise. E você não prevê isso, A né? gente Mas não é uma coisa prevê, que a gente acontece. não tem controle. A gente pode ter controle de algumas crises, mas eventualmente a gente não tem. O que é importante é a gente estar preparado para ela. Recado que você dá para quem está nos assistindo agora, Recado. em relação à vida, em relação ao que você achar Ricardo, não tenham interessante. medo de lutar pelos seus sonhos dia a dia e, sabe, seguir em frente. Principalmente as mulheres, a gente falou das mulheres, então não tenham medo, tá? A gente pode tudo, o impossível não existe. O impossível só existe para quem não quer. Então, é esse o recado.